vamos lá, sem tomar nenhum minutinho a mais. O Paulo não está na nossa sala principal, já está vazio lá, só tem a Edith e o Ricardo. Ele deve ter Nós ido vamos para aqui fazer uma outro. breve apresentação de vocês. Eu queria que fosse uma questão assim, que não tomasse muito tempo do nosso treinamento, mas seria importante para que as pessoas, principalmente que estão começando no Toastmaster, como uma função de officer, possam se apresentar e saibam que a gente tem apoio de pessoas com mais experiência para ajudar vocês. Deixa eu só começar o meu slide aqui. Eu vou pegar pela ordem que está aqui no chat. Então, a própria Letéia, é só falar qual que é o clube, se é a sua primeira vez como officer de Toastmaster, e quanto tempo você está no Toastmaster, por favor. Tá. Eu me chamo Letéia, sou do Brasília Toastmasters. Eu estou a primeira vez na direção de um board do Toastmasters. Estou aqui nesse universo há quase 4 meses. Ah, ótimo. Até bem-vinda. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Bill? Oi, eu sou Bill, sou VPE de City Brazil English Toastmasters. Eu participo em Toastmasters há 20 anos já. Mas quando eu cheguei para o Brasil, não tinha um clube. Mas começando em 2011, aqui em São Paulo, eu recomecei minha jornada de Toastmasters. Ótimo. Obrigado, Viu. Obrigado pela participação, por estar aqui junto com a gente, me dando essa oportunidade de estar compartilhando um pouquinho do que eu aprendi nesse pouco menos de tempo do que você já tem. Uma honra. Nosso próximo aqui é a Aline, do BeTalkers. Aline, você poderia se apresentar, por favor? Se você já fez Office alguma vez, se é a primeira vez? Eu sou a Aline Amorim, do BeTalkers de São Paulo, da IBM, um clube aberto. A gente se oficializou agora em julho e a gente vinha fazendo reuniões de forma unofficial, né? Não Sim. era bem oficializada, não era bem como manda o figurino, mas a gente vinha fazendo reuniões desde mais ou menos setembro, outubro do ano passado. Perfeito. E é a primeira vez que você assume um cargo de officer? Sim, sim. E você está há quanto tempo no Toastmaster? Bom, oficialmente nem um mês, né? Tá. Então você entrou como nova associada em um novo clube. Isso. Tá. Exatamente. É porque a IBM tem outros clubes e às vezes tem pessoas que estão dando apoio, né? É que eu também sou nova na IBM, então não Perfeito. juntou tudo. Vai começar melhor que muita gente que já está lá há mais tempo e ainda não faz Toastmaster, tenho certeza, Aline. Parabéns. O Jean Burda. Tá por aí, Jean? Sim, estou por aqui. Bom dia a todos. Bom, Bom dia. eu sou do Dell Toastmasters, né, aqui no Rio Grande do Sul. Já sou officer do clube há uns 2 anos. 2 anos. Então não é a minha primeira vez por aqui, né? Dessa vez, primeiro ano nesse formato online devido à pandemia, né? Um prazer conhecer todos aí. Ótimo. E você já foi VPE antes, Jean? Sim. Desde que eu entrei no clube, eu tenho essa função de VPE. Renovado. Maravilha. Aham. Então, na hora de começar a pensar em passar esse fardo aí para outro colega, hein? Não, temos já, na verdade, já temos, né? A gente, a Dell é um clube corporativo, né? Sim. A gente costuma ter em todas as funções, todos os cargos de officers, a gente tem mais de uma pessoa assumindo aquele papel para que também fique mais fácil da gente passar o conhecimento e também devido às demandas de trabalho, né? Toda Claro. a nossa agenda funciona em horário de trabalho, né? Então, por isso, Perfeito. às Sim. vezes é mais fácil ter 2, 3 pessoas numa mesma posição. Sim. E você é VPE da Dell de qual estádio? Do Dell Sul? Brasil Toastmaster. Isso, do Sul. É do Sul. A gente tem um amigo nosso de clube, Daniel Beck, que era da Dell. Você deve conhecer ele. Daniel Becker, conheci ele, né? Ele também da Dell, conheci ele no Toastmaster. Depois ele se mudou e trocou de clube. Ele veio para Brasília com a esposa dele a trabalho. Hoje é nosso VPR, tá dando treinamento aqui também. Bom saber, Jean, bem-vindo. Obrigado. Então, na sequência aqui, a Aline já foi a Camila Duarte. VPE, Camila, temos várias mulheres aqui hoje, sensacional, um prazer ver cada vez mais meninas com a gente ajudando aqui. Ontem mesmo a gente fez uma reunião, tinha um monte de... Ontem, na quinta-feira. Bom dia aí. Bom dia, sou Camila. VPE do Toastmasters Vitória. Nós somos um clube em formação ainda. Sim. Então a gente está
a gente está engatinhando e eu sou cofundadora junto com o pessoal, então eu já comecei assumindo essa função. Perfeito. Então, e você é de Vitória também, então, primeira vez como Toastmaster e primeira vez já assumindo o cargo de officer. Exatamente. A gente Tá. começou mais ou menos em novembro, mas as reuniões oficiais começaram tem um pouco mais de 2 meses. Oficiais, assim, não como um clube oficializado, né? Mas no Sim. modelo Toastmaster e tal. Que ótimo, Camila. Bem-vinda. Obrigado pela oportunidade de dividir com vocês aqui. E por último, que eu estou vendo aqui, a Tânia Okazaki, para a Club. É um clube, se não me engano, novo, não? Olá, tudo bem? Estão me Tudo bom, ouvindo? Tânia? Perfeito. Bom dia. Eu sou do PRA Club. Eu montei o clube dentro da minha empresa. Este ano a gente completou 1 ano, agora em junho. E eu comecei no Toastmasters Vila Olímpia, Sim. o English Club. E como dirigente, eu comecei como presidente ano passado, porque eu fui uma das fundadoras, e agora como VPE. VPE, perfeito, então. Acho que todos se apresentaram, então é bom saber, temos pessoas novas no sentido de estarem começando agora como dirigente de clube, pessoas novas também como clubes que estão começando, e a gente tem várias dúvidas geralmente para essas pessoas. Como é que a gente vê clubes que já têm ascensão, que já se desenvolve, e a gente está começando numa cidade onde não tem outro clube, igual o caso de Vitória, a gente precisa desenvolver esse clube. Eu digo para vocês que, na minha opinião, o Bill talvez possa até dar essa informação melhor, estão começando hoje no melhor momento do Toastmasters Brasil, onde existe um grupo maior de pessoas espalhados por estados que têm muita vontade de ajudar qualquer uma de vocês. Então, é uma satisfação enorme ser a pessoa responsável. Eu vou compartilhar para vocês um pouco de quem é o Alessandro Dias. Algumas pessoas já escutam meu nome há algum tempo, já têm falado bastante sobre o trabalho que eu tenho feito no Brasília Toastmasters, e eu, assim como vocês, imagino pelo menos, comecei de forma muito discreta. Eu não comecei com pretensões gigantescas, eu comecei porque eu escutei um vídeo do YouTube de um empresário americano que tinha quase 80 anos, falando de forma bem explícita que se você é péssimo em falar em público, você precisa se desenvolver. E uma das sugestões que ele deu foi Join a Club, Toastmasters Club. E eu nem entendi o que ele falou. Eu Toastmasters naquela época, eu nunca tinha escutado a palavra especificamente. Isso foi em fevereiro de 2019. Depois disso, eu tentei entender a palavra, fui para o Google, pesquisei, descobri que existia essa instituição e, por acaso, tinha um clube na minha cidade, que é aqui em Brasília, que é o Brasília Toastmasters. Eu participei da minha primeira reunião no final de fevereiro e, no início de maio, eu me tornei um associado formal. Ou seja, eu tenho um pouco mais de 1 ano e 2 meses que eu conheço o Toastmasters e sou associado. De lá para cá, eu me tornei um membro muito ativo. E mais ou menos julho do ano passado, 1 ano exatamente atrás, eu fui convidado a começar a ajudar a nossa VPPR nas mídias sociais, porque não tinha muitas divulgações, não era uma coisa muito bem feita. E essa vontade de fazer ajudar fez com que, numa infelicidade do nosso VPR atual lá do clube, que viria a assumir, ele teve que mudar de cidade de uma hora para outra e eu fui convidado por ser o cara mais animado do clube. Não porque eu era o mais competente, não porque votaram em mim e nem porque me falaram o que eu iria fazer. Eu estava num final de reunião, porque eu era o cara que ficava até o final escutando as coisas, do meu lado esquerdo o Jenison, que seria o presidente naquela época, eu nem entendia disso, e tinha o Luiz Eduardo. Aí eles olharam os dois para mim assim, conversando sobre o VPE aqui embora, falou, pô, você não está tão animado, vamos colocar ele de VPE. E dessa forma, eu me tornei o VPE do Brasília Toastmasters e 1 ano depois eu estou aqui dando um treinamento. E por que não o Bill, que tem hoje aí 20 anos quase de experiência? Por que não qualquer um de vocês que já estão aqui tem mais experiência do que eu? O que eu acredito que aconteceu foi porque pessoas que têm muito mais experiência do que eu, talvez perceberam um desejo gigante em um cara novo dentro do formato Toastmasters e que trouxe o máximo possível de desenvolvimento. Eu tentei implementar todo o padrão de qualidade que eu via que o Brasília não tinha há 1 ano atrás.
Para vocês que já fizeram reuniões presenciais, aquela ficha de avaliação, por exemplo, que é uma tagzinha de papel branco. O nosso clube, na época que eu participava, rasgava um pedaço de papel para entregar para os visitantes avaliarem os nossos associados. E eu me incomodei muito com aquilo. E eu simplesmente comecei a melhorar, comecei a trazer ideias e fui fazendo. No final do ano, eu conheci o Toastmasters Brasil, ou seja, praticamente em janeiro de 2020. Eu conhecia a Maristela, ela sabia que existia um presidente nacional aqui do Toastmasters. E cada vez mais fui mergulhando e ficando apaixonado por esse formato. Comecei a ajudar todo mundo que eu podia, sem saber que aquilo ali estava fazendo algo além do meu clube. Eu não percebia isso. E quando fui ver, eu fui convidado a participar dos eventos nacionais, participei do campeonato de oratória, no discurso de improviso, fiquei em segundo lugar, meu primeiro campeonato. E isso me mostrou que eu posso fazer até mais. E o que eu acho mais interessante do meu ponto de vista pessoal é o quanto que eu posso fazer pelos outros. Eu sempre falo para as pessoas que eu não entrei com o intuito de ser Distinguished Toastmasters, porque eu só descobri que isso existia há 6 meses atrás, 8 meses atrás, eu nem sabia que existia essa distinção. E eu simplesmente fazia porque eu gostava. Tá bom? Então eu espero que isso ajude vocês a entenderem um pouco mais o que vocês podem também fazer pelo clube de vocês, indiferente de título que vocês queiram alcançar. Mas se vocês fizerem pelo grupo daquelas pessoas, não interessa hoje se o seu clube tem 5 pessoas, 9, 10 ou 30 associados. Faça por eles, você vai receber muito mais do que você imagina, e eu posso dizer isso por experiência própria. Então é uma satisfação enorme, é um prazer dizer que hoje o nosso clube, o Brasília Toastmasters, é o clube número 1 do Brasil, é o clube Top Excelência, é um clube que saiu do formulário de papel de caderno rasgado para o melhor clube do Brasil. E não à toa a gente imprimiu um padrão de qualidade gigantesco e a gente quer compartilhar um pouco disso com vocês. Então, eu quero começar dizendo o seguinte, o Toastmasters, para quem não conhece, né, existem diversas formas de se aprender hoje em dia. Você pode ler livros, escutar um podcast, são coisas que estão na moda, aulas online ou presenciais e treinamentos também. Isso tudo é muito bom, mas quem começa a estudar esse material descobre muito rápido que o jeito mais prático de se aprender é colocando a mão na massa. Quando você lê livros e escuta podcast, você está acumulando volume de informação na sua cabeça. Mas se você não vai para a rua e pratica, não resolve. E o modelo do Toastmasters é o que te permite ter experiência. Ele vai somar todos os livros que você já leu e que talvez tenham informações na sua cabeça que estejam meio estacionadas. E quando você começa a viver essa experiência aqui dentro, aquela página que você leu que estava oculta, ela brilha na sua cabeça. E você consegue trazer a melhor vivência daquele aprendizado para uma experiência de clube. Aqui no Toastmasters, podemos desenvolver a liderança na prática enquanto ajudamos outras pessoas a aprenderem e a crescerem. Quem que é o VPE, pessoal? Para vocês que estão começando agora e nunca fizeram um treinamento ou nunca estudaram sobre isso. Deixei aqui para que vocês possam ler também. Vou deixar aqui uns segundinhos para que vocês leiam, para vocês entenderem um pouquinho quem que é o VPE dentro de um clube Toastmasters. Beleza, então o VPE, pessoal, é o vice-presidente de educação. Ele é o diretor responsável por planejar reuniões bem-sucedidas no clube e assegurar que cada associado tenha a oportunidade de alcançar as suas metas educacionais. O VPE, no nível de hierarquia, é o segundo maior dentro de um clube Toastmasters. Mas o principal aqui não é que ele tenha um nível, na minha opinião pessoal, pelo menos, de hierarquia maior. A principal frase é que ele planeja reuniões muito bem-sucedidas, onde visitantes querem voltar por causa disso, e ele assegura que os associados atinjam as suas metas individuais. E nós vamos falar sobre isso aqui hoje. O objetivo de um VPE é fazer com que ele alcance, o clube e aquelas pessoas alcancem isso de acordo com a missão de um clube Toastmasters. Um clube igual ao Brasília, ele se baseia na missão do Toastmaster Internacional, mas nós também criamos uma missão interna. Mas para quem não conhece, essa aqui é a missão de um clube Toastmasters. A missão de um clube Toastmasters é garantir um ambiente de aprendizagem positivo e de apoio mútuo, no qual cada membro tem a oportunidade de desenvolver capacidades de comunicação e liderança, aos quais promovem autoconfiança e crescimento pessoal. Dessa frase aqui, o que eu quero que vocês percebam é que ela faz todas as menções de desenvolvimento no plural. Ela nunca fala de você. Só eu isso, só eu aquilo.
igual eu falo, eu posso ter crescido no meu clube, mas eu só cresci porque, de alguma forma estranha, eu ajudei um monte de pessoas a se desenvolver, mesmo que eu não percebesse. Eu quero que vocês entendam que a missão de um VPE é ajudar o maior número de pessoas possíveis a alcançar esse objetivo. Das palavras que a gente vai ter que colocar no formulário de avaliação, pessoal, a primeira é a palavra educação. Eu gostaria que vocês anotassem, é a primeira palavra-chave que no finalzinho do formulário vocês vão preencher para mim, por favor. Então, a primeira palavra-chave, palavra educação. E a educação, ela é o norte da nossa função de VPE. A gente é guiado por uma base de membros que acessou o clube e que se afiliou, e a gente precisa agora fazer com que eles se desenvolvam. O desenvolvimento vem através da educação. O ritmo é individual de cada membro, mas o projeto educacional é o mesmo para todos eles. Como é que a gente pode começar a desenvolver essa base de educação? Primeiro, vocês precisam se conectar ao seu board de diretores. Tá? O Jameson está fazendo um treinamento agora com os diretores de clube, os presidentes, e os outros officers também. Muito importante que vocês se agreguem, mesmo que seja pessoas que assumam 2, 3 funções. Se reúnam vocês 3, 4, 5 ou 7 boards e conversem sobre as metas do clube. Tá bom? O que sair dessa reunião, uma boa parte dela vai ser responsabilidade de vocês. Por que fazer reuniões? Alinhar metas, compartilhar resultados e experiências de cada um dos officers e principalmente o VPE, as suas dificuldades, o que você precisa de ajuda. Buscar ajuda não só do seu presidente, mas se permitir escutar o que outros têm a dizer, que é o que eu coloquei por último. Ouvir. Vá para a reunião do board para você ouvir. Às vezes você escuta um VPM falando sobre um associado que está pensando em desistir, e no finalzinho da fala dele, ele vai deixar escapar que não é porque ele está insatisfeito com alguma coisa, é porque ele talvez não alcançou a meta que ele queria. Ou se ele se sentiu pressionado demais a alcançar uma meta que ele queria alcançar de uma forma um pouco mais cadenciada e mais leve. Escutem bastante nas reuniões de board, vocês vão aprender muito, vão poder aplicar isso dentro do clube de vocês. Quando fazer reuniões, defina com seu board o quanto antes o melhor horário de grupo de vocês. Problemas mais sérios, pessoais principalmente, eu sugiro que vocês falem primeiramente com o presidente. Nunca, jamais jogue um problema num grupo do WhatsApp de forma aberta. Eu sou a favor da gente pegar até mesmo dificuldades individuais, conversar no privado, e se aquela conversa gerar um bom resultado, a gente compartilha o resultado sem mencionar nomes, como novas sugestões que o clube podem aplicar para vocês trazerem para os seus associados. Ou leve essa informação depois para a reunião do board, decida o que fazer com ela. Mas resolva cada situação individualmente para que todos os associados possam se beneficiar do clube de vocês. Seja objetivo e rápido, e a frequência vai de cada um de clubes de vocês. Tem clubes que fazem reuniões mensais, outros quinzenais e eventualmente mensais. Mas o mais importante, não deixem de fazer. Um dos materiais que o André Queiroz acabou de mencionar e que agora vai ser uma praxe no sentido de que o diretor de área vai exigir ou estimular, na verdade, que vocês preencham um plano de sucesso do clube. Procurem conhecer junto com o seu presidente. Eu não vou me tomar muito tempo isso aqui, porque é um papel do Jameson falar sobre isso, mas preencham um plano de sucesso. O VPE, de novo, ele é uma base enorme desse plano de sucesso e está na mão de vocês levar o seu clube para o próximo nível. Esse nível, ele é individual para cada um. Seja aumentar o número de associados, aumentar o número de pessoas que querem concluir e que irão concluir níveis, ou alcançar um clube distinguido, um clube com distinguência presidencial ou um top excelência no Brasil. Esse aqui é o material, se vocês precisarem depois, me fala que a gente passa o link também. O programa de clube distinguido, só para que vocês entenderem, tá? Ele já começou no dia 1º de julho desse ano e ele vai até 30 de junho do ano que vem. Por que a gente menciona muito esse material? A base de excelência dele, para que você alcance o DCP, 60% das metas do DCP são todas educacionais. Claro que para você ter desenvolvimento educacional, tem que ter novos membros e pessoas entrando. Mas entendam o volume de responsabilidades e de objetivos. Para vocês que talvez nunca encontraram informações sobre o DCP, entendam que é onde você começa a colocar o seu clube no nível maior de desenvolvimento educacional, de maior retenção, de maior crescimento, automaticamente vocês são reconhecidos pelo Toastmasters. E dentro do Clube Excellence, aqui no Toastmasters Brasil, depois que você já atingiu as metas do Toastmasters Internacional, tem as metas nacionais.
Só dentro do Excellence são 30% de associados com pelo menos um nível completo. Ou seja, de novo, a responsabilidade volta para o VPE do clube, tá bom? Vocês precisam assumir isso aí. A nossa segunda palavra do dia hoje, pessoal, é a palavra desenvolver. É uma das 3 palavras que a gente vai utilizar no formulário de avaliação para que vocês possam enviar no final do nosso treinamento. Então, anotem, por favor, a palavra desenvolver é a segunda palavra de hoje. O VPE tem a visão macro do clube, mas ele precisa entrar dentro dessa visão macro e chegar nela micro. Vocês têm que atingir de forma individual cada um dos seus membros de clube. Vocês precisam entender que vocês são responsáveis por construir uma agenda de clube antecipada. Por quê? Porque se vocês não fizerem isso, é nas costas de vocês que o peso vai ficar maior. Ou seja, se você pega um clube que se encontra 4 vezes por mês e toda vez você espera a última semana para fechar aquela reunião do final de semana, você vai chegar ali faltando às vezes 3, 4, 5 funções, mendigando ajuda e se sentindo muitas vezes frustrado porque as pessoas não te respondem no WhatsApp, ignoram os seus e-mails e muitas vezes até param de te responder por excesso de pedir favor. Essas pessoas entram sabendo que são voluntários, mas elas estão acostumadas com o modelo tradicional, onde geralmente ela só vai para poder fazer uma prova. Ou seja, muitas pessoas querem só discursar. Cabe a vocês a antecipar essa agenda. Como é que vocês podem fazer isso? A gente está começando a implementar no Brasília Toastmasters um modelo muito novo. Por exemplo, a gente está hoje no domingo. Vamos dizer que todos esses clubes que estão aqui hoje, eles vão se encontrar durante essa semana. E que vocês estão com a agenda completamente vazia. Eu sugiro para vocês pegar a reunião da primeira semana agora dessa semana e tentar encontrar um orador e tudo mais. Mas para cada não que você responder, aí aqui te fala, pô, eu não posso ser Toastmaster, eu não posso ser discursante. Você fala, beleza, e no dia 1º de setembro? E no dia 25 de agosto? O que você acha? Se você poderia se desenvolver ou ajudar a gente naquela data? Quando você joga lá para frente, a pessoa tem mais tempo de respirar. Ela acha que se for negar para você, ela nega daqui 20 dias. E está dando muito certo. Então, qual que é a minha sugestão? Quando você perguntar e fizer um convite, não ofereça como se você precisasse. Ofereça como se você quiser, eu te ofereço. Então, vou dar um exemplo aqui para a Tânia, por exemplo. Tânia, se eu te convidar para timer na reunião de terça-feira agora, você poderia vir? Você entende que de alguma forma está na minha mão a escolha, não dela? Porque eu coloquei um condicional? Não é que eu preciso dela. É lógico que o clube precisa, mas se eu te convidar, você vai? E vamos dizer que ela não possa. Perfeito, Pamela. Ou Tânia, eu te entendo que você não possa. E se for para o dia 25 de agosto, você poderia? E aí você começa a fechar agendas lá na frente. Qual que é a nossa ideia? Semana que vem você tem reunião e daqui 2 semanas de novo. Daqui 2 semanas você já está fechando a semana depois da que você fechou no final de mês. Você vai chegar num dia que você vai ter 3, 4 semanas à frente de reuniões fechadas e na reunião da sua semana, você talvez esteja precisando de uma função ou 2. E vocês vão criar um hábito muito saudável de se organizar nesse sentido, tá bom? Isso é muito bom para que vocês possam tirar um pouco esse peso de vocês. Isso aqui, depois vocês podem pedir no privado, depois do treinamento a gente conversa mais sobre esse nosso planejamento, tá bom? Vocês são responsáveis por garantir a boa execução das funções. O VPE é a pessoa que tem que estar de olho no manual. A maioria dos associados deveria ler, mas não lê. Mas então leiam o manual, principalmente aquele. O Toastmasters usa vários chapéus. Para quem não conhece, pode mandar para a gente uma mensagem no privado ou no WhatsApp, onde vocês quiserem, e a gente caminha para vocês. Sabendo como a função executa, como ela é executada, você garante uma qualidade daquela agenda bem feita. Então, vocês conseguem cobrar do associado, não no sentido de que ele errou, mas de como ele pode melhorar. E ele melhorando, automaticamente um visitante, que é o seu cliente principal, vai perceber que existe uma organização, um padrão de excelência, uma consistência das funções, e ele começa a voltar. Quando ele começa a voltar, automaticamente o VPM percebe isso e ele agrega aquele visitante como associado do seu clube. Mas se essa pessoa entra numa reunião hoje, ela começou 10 minutos atrasada, terminou meia hora depois do previsto, esse cara perdeu a reunião com a família dele, ou teve que sair mais cedo. Hoje a reunião foi com uma função assim, no outro dia o cara assumiu de outro jeito completamente diferente. Esse cara aqui vai olhar e falar, cara,
não é o que eu preciso, não é o que eu esperava. Porque se esse cara foi no Toastmasters Internacional e leu que existe um padrão de excelência que aquele clube não segue, ele vai achar que não é sério. Ainda vai culpar o jeitinho brasileiro. Então, faça questão de buscar excelência nas suas reuniões. Agenda do clube antecipada, igual falei para vocês mais cedo. Chame para você a responsabilidade. Colhe com o seu presidente. Se você precisar, eu sugiro que você, se você estiver no seu clube, pegue um associado mais interessado, chame para ser seu assistente. Abra para ele o leque de oportunidades de um VPE. Mesmo que ele não esteja como VPE no Basecamp, no Toastmasters, ele pode ser alguém que te ajuda, que ajuda a conversar com os associados. Defina um plano de ação e faça junto com ele. Buscar o padrão de reuniões, que eu falei para vocês, implementem e siga. Ou seja, não testa só uma reunião, o que você acha que pode ser melhor. Testa durante um tempo. E peça feedback não só do seu board de diretores, mas dos próprios associados. Eles fazem parte do clube e um clube melhor beneficia todos vocês. Lembra que não é sobre mim, é sobre todos nós do clube. Instruir sempre que possível e se permitir, antes das reuniões, por exemplo, para quem está começando um clube igual de Vitória, clubes novos, alguém vai ser time pela primeira vez? No Toastmasters Internacional tem um PDF, manda para essa pessoa, fala, dá uma lida, se tiver dúvidas me fala, se precisar, ensaie com ela antes da reunião, qualquer uma das funções. E se possível, peça para que essa pessoa, durante o online, visite outros clubes. Ou seja, converse com pessoas que tenham mais experiência. Se é um clube completamente novo, igual o Bitalkers, igual o de Vitória, usem a oportunidade do online. Visitem quantos clubes vocês puderem ou convide pessoas que tenham mais experiência. Seja o sponsor do seu clube, o mentor do seu clube para clubes que já foram formalizados, igual o Petromasters, por exemplo. Pessoas que vão dar um olhar neutro, que não estão apegados àquele grupo de pessoas e podem dar um feedback muito bom para vocês. Pontuar sempre os desvios de funções, eu falei um pouquinho disso antes, ou seja, se você perceber que alguém foi o Toastmaster do dia, mas essa pessoa chegou lá de um jeito qualquer, não foi pontual, não respeitou o sentido de pedir palmas, não está seguindo o padrão de qualidade que vocês esperam, pontuem isso, ou através do seu avaliador geral da reunião, ou através de vocês, VPS. E como sempre falei, leva isso para o privado no final da reunião, conversa, pontua os lados melhores daquela reunião para aquela pessoa e depois pontua as sugestões de melhoria e, se possível, se sentir aberto, sugira que elas conversem com outras pessoas que têm mais experiência e assistam também alguns vídeos da internet. Reconhecimento educacional, pessoal. O programa do Toastmasters tem diversas trilhas, dezenas de projetos diferentes. O que eu percebo que ainda não tem, que o nosso clube começou a fazer, que fez toda a diferença. Reconhecer cada um dos avanços que os seus associados tiverem. Não interessa se o seu clube acabou de, por exemplo, o Vitória de novo, Bitalkers, Petromasters. Nos próximos meses vão ser dezenas de icebreaker, depois umas dezenas de nível 1 completo. Sempre que alguém concluir o projeto, a trilha, pontue e relembre. Fechou o nível 1, fechou o nível 2, fechou o nível 3, nível 4, nível 5. Porque naquele dia pode ter um visitante que vai falar, cara, eles reconhecem cada esforço. Não interessa se está repetindo, se são 5 icebreakers na mesma reunião. Tá bom? Reconheçam, porque vai fazer uma diferença enorme. Vamos ver aqui. Mantendo o foco nos objetivos profissionais e pessoais. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E se precisar, final do ano que vem, julho de 2021, aqueles meses que antecedem o fechamento do ano educacional, se necessário, façam speakatons, que é o quê? Maratonas de discurso que fogem um pouco do modelo tradicional da reunião, para que vocês façam um volume maior de discursos no mesmo dia, para poder alcançar as metas educacionais. Funciona muito bem. Aqui que eu reconheço cada avanço. Aqui são exemplos de materiais que o nosso clube utiliza e eu vou passar para vocês depois um link que tem todos esses materiais para vocês, como exemplo, vocês podem usar, fazer download, copiar, implementar para o clube de vocês. É um guia inicial. Para quem não usa, eu sugiro fortemente que vocês utilizem. Certificados que a gente mostra no final da reunião. Esse certificado que está na tela, que tem o nome do André, por exemplo, a gente manda o PDF para o associado e no final da reunião, onde ele conclui o nível, a gente mostra também. Esses posts quadradinhos aqui, eu jogo no grupo do WhatsApp. Terminou o nível, no dia seguinte ou na semana seguinte, eu pego todo mundo que completou o nível, coloco nessa foto da pessoa, o nome dela e coloco no grupo do WhatsApp. Pessoal, me ajuda a reconhecer
Bill McCrossen, que fechou o projeto o nível 1. Me ajuda a reconhecer a Tânia, a Leteia, pessoas que concluíram o nível 2, 3 ou 4. Qualquer que seja o nível, reconheçam, faz toda a diferença. E esse mesmo post do Instagram, você já pode utilizar igualzinho do seu WhatsApp, você pode utilizar no seu Instagram e no seu Facebook, tá bom? Não perca a oportunidade de reconhecer as pessoas. E uma outra que eu também vejo que pouquíssimos clubes que eu visitei pela internet utilizam é o reconhecimento no dia. Quem foi o melhor avaliador, quem fez o melhor tabletops e quem foi o melhor discurso preparado. Esse material, do jeitinho que vocês estão vendo também, ele está no arquivo que eu vou mandar para vocês. Fiquem à vontade para alterar, fazer o que vocês quiserem, mas não deixem de reconhecer. Ah, Alessandra, mas o nosso clube não utiliza a nossa slideshow na reunião. Não tem problema. Passa a reunião inteira sem slideshow. Quando chegar no final, no reconhecimento educacional, fala, pessoal, quero reconhecer os melhores do dia. E aí, só nessa hora, abre o seu PowerPoint, um PDF, qualquer coisa que seja. Todas as ferramentas de reunião online têm essa opção de se fazer o ribbon através de uma projeção digital, tá bom? Faça isso que vai fazer grande diferença, tenho certeza. Pessoal, agenda de eventos, competições de clube diária, convenção nacional e as competições. E o TLI, que é um treinamento igual que está acontecendo hoje. Tudo isso aqui está nas mãos do VPE. Vocês precisam se antecipar às agendas do ano do Toastmasters. Então, teremos agora, dia 31 de outubro, o primeiro campeonato Toastmasters desse semestre. Mais informações, o Toastmasters Brasil vai passar em breve. Qual que é a nossa sugestão? Antecipem, mesmo que vocês nunca tenham feito competição, mesmo que seja um clube novo. Tem pessoas dentro do seu clube que são competitivas. Elas vão se mover por um objetivo, seja uma trilha do Pathways, seja a possibilidade de ganhar um campeonato dentro do seu clube, talvez um nacional. Estímulos não faltam, então, por favor, se informem sobre os campeonatos, fazem toda a diferença. O campeonato de distrito, que vai ser na nossa convenção internacional, vai ser ano que vem, dia 22 de maio. Depois que você faz campeonatos de clube, tem os campeonatos de área, e os de área colocam as pessoas no campeonato nacional, na convenção. Participem, faz toda a diferença, tá bom? E promova esses campeonatos dentro do clube, faça reconhecimento, motive e defina metas. Isso aí vocês vão ver pessoas que vocês acham que não se interessam se movendo, eu tenho certeza. E o TLI segundo round, que é a próxima rodada de treinamentos, já tem data, dia 5 de dezembro desse ano. Vocês precisam de ter pelo menos 5 officers do seu clube representados para poderem estar dentro da meta do Clube Excellence, que é a nossa meta daqui do Toastmasters Brasil. De qualquer forma, essa meta é um estímulo, porque é para vocês. É para que vocês desenvolvam melhor os clubes e consigam cumprir a promessa Toastmasters no clube de vocês. Então, agendem já. Eu não sei se vai ser de manhã ou de tarde, mas 5 de dezembro teremos um treinamento como esse aqui novamente. Quais são nossas ferramentas para a gente poder desenvolver e acompanhar dentro do Toastmasters? Oficialmente falando, a gente tem o Basecamp e o Pathways, onde você faz como sugestão para os clubes novos, tá bom, pessoal? E para quem ainda já tem clube e percebe que as pessoas não estão engajadas no Pathways, eu sugiro sempre que o primeiro acesso do Basecamp ele seja feito com o mentor daquele associado ou com o próprio VPE. A ferramenta ela não é tão intuitiva de utilizar igual um Facebook ou um Instagram ou a pessoa que elas já estão acostumadas. Ela tem um modelo muito diferente de acesso, as informações podem parecer ocultas no primeiro momento. Então, um primeiro acesso acompanhado faz toda a diferença. Eu tenho certeza que se eu abrir para perguntas aqui, vocês vão me dizer que tem pessoas do seu clube que não estão utilizando. E eu posso até, talvez, aqui jogar uma moeda aqui na cara do coroa e vai dar um VPE aqui que eu tenho certeza que não acompanha o Pathways dos seus associados. Eu falo isso porque eu não fiz e eu já conversei com outros colegas que eu sei que não fazem também. Então, faça um acesso acompanhado, dê o exemplo, use a ferramenta, faça um vídeo explicativo, tire um print screen de uma tela que você usa no seu Basecamp e mostre para o seu associado. Procure entender a ferramenta, auxilie os mentores no uso dessa ferramenta, ou seja, delegue funções, não acumulem vocês. A função do VPE ela é pesadíssima no sentido do volume de coisas que vocês precisam fazer. Deleguem através dos mentores. Primeiro acesso com o mentor, foi o que eu falei. E vocês são as pessoas responsáveis por aprovar as solicitações de crescimento educacional. Sendo que a gente tem
duas formas de aprovar educação no Basecamp do Toastmasters. Você tem a certificação no Basecamp, que é aquele material onde tem as trilhas, e você tem a aprovação educacional no portal do Toastmasters Internacional. São duas coisas diferentes que fazem coisas parecidas. Se eu concluir o nível 1, por exemplo, quando eu solicito pelo Basecamp, você recebe um e-mail como VPE para que você aprove. Se você for no Basecamp e aprovar, beleza, concluí o nível 1, porque eu fiz na reunião e tudo mais. Só que se você não for no portal do Toastmasters Internacional, lá no menu Clube Central, e você não aprovar lá esse nível que foi concluído pela pessoa, esse ponto não conta para o DCP. Então, para o Toastmasters Internacional, é como se a pessoa não tivesse avançado, ela não recebe o título. Então, lembre-se que você tem que aprovar no Basecamp e no Clube Central. Mais dúvidas sobre isso, pode me perguntar depois no privado ou em algum outro lugar, pessoal. E agora, como acabei de mencionar, nossa terceira palavra do dia é a palavra delegar. É uma das coisas que, para mim, foram mais difíceis, aprender a abrir mão do sentimento de que eu preciso fazer tudo. Essa é uma das maiores dificuldades que o Toastmasters está me ensinando a desenvolver. A delegar. Terceira palavra do dia, que a gente vai enviar no formulário de avaliação, palavra delegar. E delegar para o Toastmasters no VPE é através principalmente da mentoria. Uma forma de delegar é o seu assistente direto que você pode ter, igual o clube do Jean, que ele mencionou, que tem várias pessoas que assumem funções diferentes do board. E a outra é através do programa de mentoria. Não interessa se o seu clube tem pessoas que já têm anos de experiência. Tá? O nosso clube avançou por experiência própria, pegando pessoas que eram mentores e foram mentores de pessoas que já tinham 3 anos de Toastmasters, 4 anos de Toastmasters. Por quê? Muitos deles estavam acostumados com o modelo antigo de educação, que não era o Pathways, não estavam no Pathways, não vinham nas reuniões regularmente, não tinham metas individuais a serem alcançadas e, por não terem essas metas, passava um semestre e o único motivo para pedir renovação era pagar a taxa. Não era para dizer que a pessoa avançou e dar os parabéns, para perceber por que ela não avançou e onde ela pode melhorar. Então, percebam a importância que a gente tem de ter um programa de mentoria. Tá bom? A gente tem, dentro do material que eu vou mandar para vocês, do link, uma ferramenta que a gente usa no clube, que é para você tirar perguntas e respostas do novo associado, para saber quais são as metas dele. O Toastmasters Internacional, inclusive, tem uma ferramenta online que você preenche e eles sugerem que a cada 6 meses todo mundo do clube preencha, para saber se as expectativas mudaram ou se elas foram alcançadas. Se não foram alcançadas, como é que a gente pode alcançar? Isso demonstra interesse. Ao demonstrar interesse, você retém melhor os seus associados e ele se desenvolve com mais motivação. Lembrando que o nosso mentor, ele não é coach. Ele não é o cara que vai fazer, que vai mostrar só como é que faz. Ele vai te dar um caminho, ele vai te mostrar que é possível e ele está disponível para ajuda. Ele não é o cara que pega na mão e fica levando, porque ninguém tem tempo para isso. Por exemplo, você pega o clube da Dell, que eu sei como funciona, é igual o Jean falou, ele funciona na hora do almoço dentro da empresa. Ou no horário fora do almoço. Por exemplo, o clube da Caterpillar, horário do almoço dentro da empresa. Não dá tempo de você ficar puxando a pessoa. É cada um de um sensor, de um setor diferente. Então, o mentor, a pessoa tem que estar disponível para levar vocês juntos para um lugar melhor. Jean, você queria falar alguma coisa, Jean? Não, é fora do almoço, eu só queria comentar. Fora do almoço? Então é da Caterpillar que eu participei, ele é na hora do almoço. O Pitch Masters também é na hora do almoço, que é dentro da UFRJ. Mas vamos lá, pessoal. Objetivos individuais. Como é que a gente vai descobrir o que essas pessoas querem e como é que elas podem se desenvolver, tá bom? A gente tem essa ferramenta oficial do Toastmasters, que é o documento 403. Se você pega um associado novo e você preenche isso aqui junto com ele, ou através do mentor, que é a minha sugestão principal, ou com o VPE, vocês vão tirar um raio-x de cada pessoa do clube de vocês. Tá bom? Essa ferramenta só está em inglês, mas faz toda a diferença. Se vocês não quiserem, o EasySpeak tem uma ferramenta, para quem já usa o EasySpeak, onde ela está traduzida, inclusive, com perguntas-chave de objetivos profissionais e pessoais. De novo, você tira um raio-x daquela pessoa. E o Brasília Toastmasters usou durante muito tempo essa ferramenta simples, que são 7 perguntas simplesinhas que a pessoa responde quando ela entra no clube. Só depois dela responder isso aqui é que ela tem a primeira reunião com o mentor, automaticamente ela agenda o primeiro acesso ao Pathways, acessa o Icebreaker, agenda o Icebreaker e começa a se desenvolver.
E esse material está dentro do arquivo de vocês. Para que vocês vejam rapidamente aqui, já estou concluindo a nossa parte, que eu falo demais, para poder escutar um pouco de vocês. Um estudo de caso real de uma pessoa que acabou de entrar no nosso clube. São respostas que essa pessoa respondeu sozinha na casa dela para a gente. Quais são os interesses dessa associada nova? Ela escreveu que ela gostaria de se desenvolver tanto para gestão quanto liderança. Ela gostaria de se desenvolver como para treinamento e desenvolvimento educacional e liderança de grupo. A pergunta é: quais áreas você quer se desenvolver? Treinamento, desenvolvimento educacional e liderança de grupo. Treinamento ela colocou porque ela quer trabalhar como palestrante, coach, se eu não me engano. Quais são os objetivos dessa nova associada? Ela quer, de forma geral, desenvolvimento de forma profissional, ou seja, ela quer utilizar essas habilidades que ela vai aprendendo no Toastmasters dentro do negócio dela, no empreendimento, no emprego, onde seja. De forma específica, o que é que você procura evoluir? Essa pergunta vai trazer aquelas dúvidas e os medos que as pessoas têm. Isso aqui é uma resposta que ela mesma colocou. Na minha área de atuação profissional, e em razão de ter um mestrado, eu sou convidada a ministrar palestras, falar para grupos e gerir equipes. Além disso, eu também trabalho prestando consultorias. A minha busca, então, é pela capacidade de realizar palestras e reuniões com mais desenvoltura e competência, além de me tornar maior a minha capacidade de liderança. Isso aqui são palavras de uma pessoa que veio em 2 reuniões como visitante. E ela me disse que ela quer isso aqui. As metas pessoais, a gente também pergunta para ela quais são as metas de curto prazo. E por que eu pergunto de forma tão aberta quais são as metas dela, por mais que ela possa dar metas absurdas? Justamente para a gente pegar essas metas e alinhar elas e colocar objetivos palpáveis, que ela consiga alcançar dentro de um tempo próprio, de acordo com o tempo que ela quer estar dentro do Toastmasters. Então, metas de curto prazo, diminuir a palavra de preenchimento. Todos nós sabemos que ela vai conseguir alcançar. Médio prazo, perder o medo de falar em público, melhorar a linguagem corporal. Todos os projetos do Toastmasters oferecem isso aqui para ela. E longo prazo, ela quer melhorar a persuasão. Existe uma trilha específica de persuasão no Toastmasters e vários projetos em cada trilha que lidam especificamente com persuasão. Ou seja, a gente sabe que tudo que ela colocou até agora, o nosso clube, ou qualquer um dos clubes de vocês, oferece isso para ela. Mas se eu nunca tivesse perguntado, talvez eu recebesse ela no clube e falasse para ela acessar o Basecamp por conta própria, marcar um icebreaker comigo e ela ficaria tremendo de medo. 6 meses depois, ela não iria renovar. Quais são os obstáculos que ela me disse que ela pode ter? Medo de se expor. Todos nós passamos por isso, eu imagino, ou a maioria de nós passamos. E a gente sabe que a gente pode superar. O que você pode fazer para resolver isso? Enfrentar o medo, e é o que eu busco me associando ao clube. Ou seja, ela já entendeu que ela mesma vai fazer isso através do Toastmasters. E quais são os compromissos? Ou seja, isso tudo ela me disse antes. E a última pergunta para ela é o seguinte: e quanto tempo que você pode oferecer para alcançar aquelas metas? É aqui que a gente consegue alinhar expectativa com realidade. Então ela me falou que por semana ela pode se desenvolver por 4 horas. Se eu pegar um clube igual o Brasília Toastmasters, nós temos uma reunião de 2 horas por semana. Ou seja, a cada semana ela tem 2 horas para praticar e escrever discurso e conversar com o mentor, e 2 horas em uma reunião com a gente. Dá para ela fazer isso aqui. Agora, quando eu tenho uma resposta aqui, por exemplo, vou me dedicar 1 hora por semana. Aí na reunião de mentoria, eu vou sentar com ela e vou conversar e falar 1 hora por semana não é nem o tempo da reunião. E aí você começa a alinhar essas expectativas. E com qual frequência você quer fazer discursos? Ela colocou aqui, no máximo 2 vezes por mês. Então, por exemplo, se você tem um clube que você reúne 2 vezes por mês, talvez seja muito para uma pessoa querer discursar toda a reunião do clube. Porque a gente sabe que não dá para fazer isso. Você pega essa resposta e alinha de acordo com as suas expectativas no modelo que o seu clube faz. Como eu vim comentando, a conclusão que a gente tem é o seguinte: eu sei que existe uma pessoa que quer tirar o medo de falar em público e desenvolver liderança. Ou seja, eu tenho um potencial membro do board para daqui 6 meses. Porque ela me disse que quer, não fui eu que perguntei e falei que ela pode fazer. Ela disse que tem interesse em desenvolver liderança. Se ela tiver tempo e for muito bem cativada ao longo dos próximos 12 meses,
Pode ser que ano que venha eu tenha um secretário, um tesoureiro ou um novo VPE, quem sabe. Faça isso que vocês vão ver o clube de vocês se transformarem. Tá bom, pessoal? Ferramentas que a gente tem, eu já adianto para vocês. Nós vamos fazer um treinamento muito em breve, especificamente do Basecamp e do EasySpeak. Eu não vou tomar tempo disso aqui, porque é uma ferramenta que cada uma delas levaria horas para se falar sobre, tá bom? Então, quando a gente tiver a data, eu vou anunciar junto com o Edith. Eu vou estar encabeçado isso aqui junto com a Cecília, provavelmente. Se tiver algum outro colega VPE que já tem experiência e queira participar junto com a gente vai abrir espaço também. A nossa ideia é pegar desde o básico até o avançado, para a gente tentar alinhar todos os clubes dentro da ferramenta. Vantagens que eu vejo no EasySpeak. Agenda customizada das reuniões e online. Ou seja, eu tenho um link de acesso de uma reunião, esse link nunca muda. Eu atualizo a reunião, o link é sempre o mesmo. Histórico de reuniões, funções de discursos. Eu tenho uma lista vinculada aos mentores e mentis, eu consigo saber quem é cada pessoa, eu consigo divulgar e-mails de agenda, saber os objetivos individuais e consigo automatizar algumas funções. Então, o EasySpeak tem muitas coisas legais. O Basecamp, dados de associação oficiais, treinamentos oficiais, vídeos, PDFs, links, um infinito mar de oportunidades de treinamentos no Toastmasters Internacional. Vasto material de apoio, formulários de avaliações, todos estão no Basecamp, em português, inglês e espanhol. Tem todos os projetos, tem a trilha exata do seu associado, porque o EasySpeak, para quem não sabe, ele não é vinculado ao Toastmasters, então se você tem uma trilha no Toastmasters e tem outra no EasySpeak, pode ser diferente, então você tem que estar atento a essa informação. E você tem como aprovar o nível de forma concreta. Você sabe que a pessoa discursou e você aprova isso e registra no Toastmasters, porque é lá que conta os pontos educacionais. Pessoal, eu queria pegar esses últimos 10 minutinhos, agradecendo vocês, tentei passar o mais breve possível, para a gente poder pegar aqui o seguinte, dos que têm experiência, um colega pelo menos, colocar aqui no chat qual que é a sua maior dúvida e outra pessoa também que quiser comentar qual que é a sua maior dificuldade. Aliás, perdão, a maior dúvida é para quem é novo e a maior dificuldade para quem já tem experiência na função. Gostaria que vocês colocassem essa pergunta de vocês aqui no chat para eu poder escolher e a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Aqui, enquanto isso eu vou dar uma lida no chat de vocês aqui, porque eu estava na apresentação. Então, vamos lá. Perfeito. A Tânia mencionou que antes de terminar a reunião já define as próximas funções, isso é excelente. Em clubes de empresa, eu acredito que isso funciona bastante. Eu lembro que o pessoal da Dell, se eu não me engano, fazia isso, e eles têm uma ferramenta online da própria Dell. O que acontece, por exemplo, com clubes comunitários? As pessoas vêm de vários lugares da cidade e você geralmente não consegue reunir sempre todos na reunião, então fica sempre muito aberto, a gente depende bastante do WhatsApp. O Bill perguntou, já existe um grupo para VPS? Bill, a gente tem o grupo de VPS, mas eu acho que esse grupo ele vai acabar e ele vai mudar para o Slack. Pelo que eu entendi, o Toastmasters Brasil vai mudar tudo isso para lá. Pergunta aqui da Aline, da Bitalkers. O avanço de membros no Pathways vão depender das avaliações durante as reuniões ou deve sempre ter reuniões com cada uma para analisar melhorias? Excelente pergunta, Aline. Uma pergunta que eventualmente acontece com os novos associados, pessoas que não entendem o modelo do Toastmasters. Elas estão acostumadas a ver aquele modelo educacional da escola. Você tem uma prova, você recebe ponto, o professor diz que você passou. No Toastmasters, se você pega, por exemplo, um icebreaker, um discurso de 4 a 6 minutos, você discursando com 3,5 ou com 10 minutos, se você fez esse discurso dentro de uma agenda do Toastmasters, com o avaliador, com o Toastmaster do dia, com o avaliador geral, com a counter, aquela pessoa foi aprovada, vamos dizer assim, naquele projeto e ela passa para o projeto nível 2. Ou seja, é responsabilidade nossa assegurar que ela recebe um bom feedback do avaliador, mesmo num clube novo, não tem problema. Eu já vi diversos clubes novos acontecerem nos últimos meses. É normal uma avaliação vazia, sem muito detalhe, porque até o avaliador está aprendendo. Mas a pessoa avança sempre que ela discursa, tá ok? Deixa eu ver aqui, outra pergunta.
Deu para entender, Aline, a resposta que você perguntou? Sim, sim. Eu tenho outra pergunta, eu estava escrevendo aqui no chat, mas eu vou aproveitar o microfone. Sim. O meu clube, ele se oficializou agora em julho. Sim. Porém, a gente já fez uma leva de icebreakers enquanto a gente não era oficial. Isso Sim. conta ou as pessoas devem fazer novamente? Se você estava com um ATO em mãos, se você tivesse aquela autorização para abrir um clube, todos os associados que seriam membros fundadores, eles poderiam executar o nível 1 completo, na verdade, não só o icebreaker, tá bom? Então, vocês vão lançar isso depois que acessar o Basecamp. Você teve avaliador, você teve o estudo do projeto. Esses arquivos, inclusive, são online, você pode autorizar. Quando acessar o Basecamp, cada um vai ter seu número associado, vai acessar o Pathways, abrir o projeto nível 1, abrir o Icebreaker, marcar, né, a avaliação antes do discurso, e depois você se avalia depois do seu próprio discurso e você marca como concluído. Cada um que fez o Icebreaker, se estava com o ATO, até onde eu entendo, ela pode, com certeza, avançar para o projeto 2, que seria avaliação e feedback. Vamos ver a próxima pergunta aqui da Leteia. Ideias de métodos eficientes para acompanhar e estimular os membros de processo. De repente, os clubes aqui podem compartilhar. Excelente, Leteia. Não sei se a gente vai ter tempo de todo mundo compartilhar ideias, pessoal, mas se vocês quiserem ir jogando aqui no chat algumas ideias de como que vocês fazem no clube de vocês, pode ser uma boa opção. A Camila Duarte, a maior dúvida. Como eu faço para começar o desenvolvimento antes de ter acesso ao Basecamp? Hoje fazemos discurso sobre o assunto que cada um escolhe e traduzimos o formulário de avaliação geral e temos tentado usar ele. Camila, você é do Vitória, se eu não me engano, é isso? Isso. Perfeito. Eu vou te passar, eu tenho todos os arquivos do projeto nível 1, são 6 PDFs no total, sendo que 3 deles são os projetos em si, que é o Icebreaker, a avaliação e feedback. A Icebreaker é um discurso. A avaliação e feedback são 2 discursos mais uma avaliação. Ou seja, você tem 4 reuniões para cada pessoa só nos 2 primeiros projetos. E o terceiro PDF é pesquisa e apresentação. E vinculado a eles você tem todos os formulários de avaliação. O que vocês têm que fazer, pessoal, enquanto VPE? Vocês têm que saber o que cada projeto espera. O que é esperado de cada projeto. Ou seja, Icebreaker, um discurso sobre qualquer tema onde a pessoa consiga trazer uma instrução de início, meio e fim. É um discurso super aberto à vontade. Por que vocês têm que saber qual é o objetivo do projeto? Porque a partir do nível 2, ou na verdade do pesquisa e apresentação, você tem objetivos muito específicos. Por exemplo, o último projeto do nível 1, pesquisa e apresentação. Estude um projeto de um tema que você tenha pouca familiaridade ou que você desconheça. Faça uma pesquisa bibliográfica e durante o seu discurso mencione essas fontes de estudo que você fez. Se o VPE não sabe disso, o discursante do dia não leu o projeto e o avaliador também não sabe, você vai ter pessoas só pegando a vaga da reunião para poder discursar à toa. Ele vai perder o medo de falar em público, mas ele não vai se desenvolver. Por quê? Porque você não vai ser estimulado a fazer coisas diferentes do que vocês estão acostumados. Tá ok? Então, o que eu sugiro é isso. Me manda... Eu vou passar meu WhatsApp para vocês aqui no grupo, mas eu acho que todo mundo se encontra no Slack e também no WhatsApp, tá? 99. Vocês podem me passar... me lembro de mandar essa pasta, que tem todos os projetos, para os clubes que estão em formação, tá bom? Leia os projetos, peçam que as pessoas leiam e, através do mentor, faça um ensaio antes. Grava a reunião através de áudio do WhatsApp. A reunião não, perdão. Grava o ensaio do discurso pelo WhatsApp. Grave o ensaio do seu discurso até pelo Zoom sozinho. Você fala com a própria câmera, o Zoom grava seu vídeo, manda esse vídeo pelo WhatsApp para o mentor ou para o VPE. Se demonstre interessado. Fala que você está disponível para poder ensaiar com essas pessoas. Você pode, por exemplo, marcar um dia que vocês possam um horário. Eu já fiz isso algumas vezes. Eu entro numa reunião online só para escutar aquele associado discursando para mim. Eu já dou um feedback para ele antes da reunião. E para as pessoas que estão começando, faz toda a diferença. Porque quando ele tiver a chance de ser mentor, ele sabe como vai fazer. Ele já sabe que ele poderia se disponibilizar a ser uma pessoa que vai escutar o discurso antes, que vai dar feedback antes da reunião e que ele está proativamente disponível. Obrigado, Bill, pela mensagem de apoio aqui.
Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Quer trazer aqui alguma pergunta? Eu vou passar para vocês o formulário, primeiramente aqui, que vocês possam acessar, que é o formulário do nosso treinamento, para vocês fazerem uma avaliação de como foi a apresentação e colocar lá as 3 palavras que a gente utilizou hoje durante a reunião. Esse formulário demora aí 2 minutinhos para responder. Obrigado, Letéia. Pessoal, quem tiver dúvida, quiser abrir o microfone, fica à vontade, tá bom? Não se acanhe em perguntar e tirar dúvidas. Enquanto isso, eu vou colar aqui abaixo o arquivo do Drive que tem os certificados, tá? Os ribbons de reconhecimento de melhores do dia em português e inglês e os posts de WhatsApp e Instagram. É o que a gente utilizava no Brasileiro Toastmasters. É um norte para vocês que não utilizam ainda começar a utilizar. E depois vem contar para a gente como foi a experiência de começar a reconhecer essas pessoas dentro da reunião de vocês. Eu acho que vai fazer toda a diferença, pessoal. E não esqueçam de preencher o formulário de avaliação, tá bom? Senão não vai contar os pontos do DCP de vocês que não vieram no treinamento de VPE do mês passado. Aliás, do começo do mês. Se as reuniões dos clubes de vocês forem abertas e vocês quiserem compartilhar aí o dia que acontece para eu participar, agradeço. Claro, todas as reuniões são abertas. Hoje no online, só as de empresa que às vezes não são abertas, tá bom? Mas o Brasília se reúne os 3 primeiros sábados do mês, de tarde, às 3 horas da tarde. Então, assim, os outros clubes, eu sei que tem uma agenda, eu vou pegar aqui e vou te passar, quer ver? Que tenha... O da PRA é de empresa, mas nesse momento está aberto para quem quiser participar também. E as quintas alternadas às 8h30 da manhã. Perfeito. Aqui tem, ó, nesse link Só aqui, que é inglês, tá? Só para... Isso, o Brasília também faz inglês e português. Pessoal, esse link que eu amassei aqui agora, do Linktree, ele é do Toastmasters Brasil. Lá você tem ali calendário de reuniões. A maioria dos clubes publicou, através do Toastmasters Brasil, toda a agenda de reuniões atualmente, justamente porque está todo mundo online, tá bom? E no grupo de VPE, vocês também podem pedir informações das reuniões, para que vocês possam participar. Sugiro fortemente vocês fazerem, é muito enriquecedor vocês poderem participar disso aí. Deixa eu ver aqui, pessoal. Mais dúvidas, pessoal, que vocês queiram colocar? A gente oficialmente está dentro do tempo. Eu fiz questão dessa vez de bater o martelo na hora prometida. Como a própria Edith falou, quem quiser continuar para tirar mais dúvidas e conversar, fiquem à vontade, mas o conteúdo bruto era aquele. Eu não poderia fazer um treinamento profundamente técnico, assim como eu não poderia fazer um treinamento só teórico no sentido do que é um VPE. Então, tentei mesclar um pouco dos dois em respeito para quem já tem experiência e em respeito para quem está começando agora. E por esse motivo, o Basecamp, que não tem como fazer um treinamento do Basecamp em 1 hora, e do EasySpeak eu deixei para fazer fora da nossa reunião, tá bom? E aqui a Edith está pedindo para a gente fazer uma foto dos instrutores. Deixa eu ver aqui rapidinho, pessoal. Se vocês quiserem deixando perguntas aqui rapidamente, fiquem à vontade. Eu vou voltar em 1 minuto. Eu só vou na Edith aqui que ela chamou a gente. Estou voltando aqui, pessoal. Agradeço. Quero fazer a nossa foto aqui também. Se a Camila e a Aline puderem ligar a câmera, não sei se vocês estão aí com a câmera podendo ser aberta aí. Oi, Camila. A Aline tá vendo. O Bill já tá com várias poses. O Bill tá. O Bill gosta da foto. A Aline, deixa eu ver se a Aline tá com a câmera. Ah, a Aline tá sem condições. Então, beleza. Então, vamos fazer uma foto. Lembrando de olhar para a sua webcam, não olha para sua tela, tá bom? Aí, vamos lá. 3, 2, 1. Beleza, pessoal. Muito obrigado. Eu vou rapidamente lá Obrigada, na Edith. Alessandro. Foi ótimo. Obrigado, Tânia. Estou à disposição de vocês, tanto no Slack quanto no WhatsApp, se ainda estiver disponível. Estou nos 2 grupos. E, se eu não me engano, foi a Camila. A Camila me lembra de te passar os PDFs. Muito importante que você leia. Você vai ler ali em 15 minutos, todos eles praticamente, pelo menos os de avaliação. E faça questão
de você pegar, por exemplo, eu vou discursar hoje, você é minha avaliadora e tem o VPE. O VPE tem que conectar o Alessandro, que vai discursar, com a Camila, que é a avaliadora. Tá bom? Camila, conversa com o Alessandro. Não interessa se vocês já se conhecem antes, se você nunca se viu. Sempre manda a mensagem do WhatsApp. Fala, cara, fala com a Camila, tá aqui o contato dela, tá aqui o contato do Alessandro. Esse é o formulário de avaliação. Não espera que o orador leve o formulário e nem o avaliador. Se antecipe e ofereça. Com o tempo você vai ver, eu já tenho um formulário, obrigado, Camila. Tá bom? Vai fazer toda a diferença. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Beleza, pessoal. Obrigado. Obrigado, Bill. Espero que tenha ajudado vocês. Vamos lá. Jean, se tiver alguma dúvida também. Jean é o nosso amigo gamer aí, né, Jean? Aparece aí com essa cadeirona aí. Não, é só o fato de realmente trabalhar todo dia sentado aqui no Tem que ter computador, qualidade, né? né? Sim, sim. É igual o Daniel com chimarrão. É bom demais. Faz parte da cultura, né? Isso.